Aí, Thaís, o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre colesterol. Até antes aqui eu estava conversando com o Marquinhos, né? Eu perguntei para ele quando que foi a última vez que ele fez exames, né? De rotina. O último foi o exame do pezinho. Aí ele falou que eu falei só quando nasceu, né? Eu falei, acho que do pezinho. Então, pra gente, né, ter noção se o colesterol está adequado ou não, seria através do exame de sangue. E hoje o que eu vejo que muitas pessoas fazem o tratamento, a utilização de medicamentos para diminuição do colesterol. Mas, gente, assim, o colesterol, né, não é todo esse vilão. A gente precisa do colesterol, porque a partir do colesterol nós sintetizamos alguns hormônios, como a testosterona, a progesterona, estradiol, o cortisol, algumas vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, que são vitaminas muito importantes. Só que o problema maior está no desequilíbrio, né? Quando a gente tem aí maior quantidade do colesterol ruim e menor quantidade do colesterol bom, que é o HDL, né? E assim, como que a gente aumenta o HDL? Através de uma boa alimentação e a atividade física. O que a gente tem que ter em mente? Que o LDL, ele é como se fosse o entupidor, né? E o HDL, o faxineiro. Então, tenta entupir, o outro vai lá e faxina, faz essa retirada aí da gordura. Porque quando o LDL ele está muito alto, ele vai se acumulando gordura nas artérias, onde ocorre o entupimento, né? Que pode causar risco cardiovasculares ou mesmo um AVC. Então é muito importante a gente ter esse controle. E a gente sempre tem em mente, quando eu vejo que os pacientes eles saem dos consultórios médicos achando que o colesterol a gente só aumenta ele através do consumo das gorduras. Lógico, né? O consumo excessivo de gorduras saturadas e gorduras trans aumentam o colesterol, só que a gente tem que entender que o colesterol ele é um álcool, ele também é influenciado sobre a glicose. Então, o consumo excessivo de açúcares, né? Você aumentar essa glicose, você também aumenta o colesterol. Quando a gente vai tratar o colesterol, não é só fazer a diminuição, a retirada de alimentos ricos em gorduras trans ou saturadas. Nós temos que também fazer o controle aí dos açúcares, né? Porque eles também têm influência em aumentar aí o colesterol. E uma alimentação saudável seria uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, porque essas fibras vão ajudar aí no controle da glicemia e também na captação das gorduras, né? Então é muito importante a gente ter uma alimentação aí rica em fibras, em alimentos integrais, consumo de carnes magras, se possível carnes brancas e magras, né? Que a gordura trans, ela tem nos alimentos industrializados e processados, e já a gordura saturada a gente encontra a partir da gordura de origem animal. Então a gente tem que ter esse controle aí. E eu vejo que é algo que está totalmente aí, muitas pessoas têm o colesterol alto, e algumas pessoas falam, mas é fundo genético. Sim, a genética ela tem influência, mas você pode ou não despertar esse gene, que aí entra a epigenética, como se fosse um interruptor. Você tem o gene para isso, mas cabe ao seu estilo de vida você despertar ou não esse gene. Entendeu? Entendi. Acionar ou não a chavinha. Acionar ou não a chavinha. Então a gente não pode, né, não muda o estilo de vida, não muda a alimentação, não pratica atividade física e colocar a culpa na genética, né? É a genética, meu pai, minha mãe tinha. Sim, mas você poderia ter evitado isso não despertando esse gene. A genética serve para você ter um alerta, né? Para você saber que na família teve, então você já precisa ter um cuidado maior quanto a isso. Você tem predisposição, né? Exatamente, a predisposição. Então, você só desperta a partir do momento que, né, você vira a chave ali e acaba, que você fica mais suscetível, porque você já tem esse gene. Aí você não cuidou, né, da parte da alimentação e da atividade física, você pode ter aí o aumento do colesterol.
Na semana passada tivemos a participação do cardiologista aqui, né, Jabordini? O doutor Fábio Guidetti, que ele comentou sobre Fábio, ele falou de gorduras boas, que fala? Gorduras, isso. Que é abacate, que é o as azeite, castanhas. Exatamente. Então, isso ajuda bastante. Sim, são nós temos também gorduras boas, né, nos alimentos. No caso, esses alimentos que vocês citaram aí, que é o abacate, o azeite, as castanhas. Então, esses alimentos, é importante estar presente no nosso dia a dia, porque vai auxiliar na produção de hormônios, vai ajudar a gente a absorver melhor as vitaminas. Por exemplo, a bile, né, que a gente produz, ela precisa de gordura para que ela seja ativada. Então, aí ela faz depois toda essa parte aí que vira um detergente para retirar a gordura ruim. Então, é importante aí a gente ter esse equilíbrio, né? Ele comentou também sobre a gordura, a banha de porco, que muita gente troca pelo óleo, que também fala que é um porque se a gente, veneno, né? Se a gente for pegar, né, é uma gordura saturada, né? O que hoje, né, as pessoas se confundem é o ponto de difusão, né? Que o aquecimento dela, ela não chega num ponto elevado. Então, as pessoas jogam aí na mídia que seria interessante usar a banha de porco por conta dessa alteração que não tem, né, durante o aquecimento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? No excesso de gorduras saturadas, que são as provenientes de animais. Tá, vamos tentar entender então, para os mais leigos, assim como eu. O colesterol, você falou que é um álcool? O colesterol, você vê, o final dele é ol, né? Ele é um álcool. Se a gente não é uma gordura que acumula-se nas artérias? A gordura tem energia que transforma em álcool. Se a gente for pegar ele quimicamente, ele é um álcool, né? Então, ele não é uma estrutura de uma gordura. Então, ele tem influência sobre a glicose, por ser um álcool, né? Aí ele tem duas divisões, o LDL e o HDL. O LDL, que seria o colesterol ruim, que eu falei que é aquele que causa entupimento, e o HDL, o bom, que é aquele que, como se fosse o faxineiro. Sim. Ele vai lá e retira essa gordura ruim para não se acumular. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, onde o HDL tem que estar alto, tá? Que é o bom. Sim. E o LDL mais baixo, para que haja aí esse controle. Tá, e os alimentos bons em HDL é aqueles que a gente comentou agora, então, o abacate, que o Marquinhos falou, as castanhas, isso faz limpar, então, a gordura ruim que você consome, no caso. Porque na verdade esses alimentos, né, como a castanha, o abacate, são ácidos graxos essenciais. Nós precisamos, né, para sintetizar outras coisas. Então faz parte, né, a gente ter esse tipo de gordura para síntese, né, e ativação de outros sistemas. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio aí, né? Então sempre os ácidos graxos essenciais em maior quantidade do que as gorduras trans e saturadas. É muita informação, por isso que é bom ela vir a cada 15 dias, porque a gente esquece, né, Marquinhos, das recomendações. Até essa história do LDL, né, que é o colesterol ruim, e o HDL é o bom. Eu tento colocar isso na minha cabeça, mas passa uma semana, foge, eu falo, qual que é o bom, qual que é o ruim agora? E assim, gente, é uma doença silenciosa, sim, né? Muitas pessoas têm, não sabem, ou as pessoas que têm e não dão importância achando que isso não vai levar a nada, mas causa infarto, causa AVC, aterosclerose. Então, a arteriosclerose, que é o endurecimento aí das artérias, né? A gente vai se oxidando, né? Mas o corpo dá sinal? Sim, dá sinal. Por exemplo, assim, quando você tá meio que com o colesterol meio alterado. Cansaço. Tem gente que chega ao ponto de estar com o colesterol tão alto que começa a sair umas bolsas embaixo umas bolinhas de gordura, né? Porque o corpo já não tem onde mais acumular. Não, é como umas bolinhas bolsinhas amareladinhas, que é acúmulo de gordura, mas é do colesterol alterado. Não tem mais espaço no corpo, começa a botar pra fora. Você achou que era uma espinha, mas é o colesterol que não saiu. Fica tudo na parte da região dos olhos. Então, cansaço, a pessoa começa a aumentar peso,
peso, porque normalmente quando a gente vai observar, as pessoas que têm colesterol já estão com o triglicérides alterado e vira aquela... Vou dar uma receita aí, hein, pra quem gosta de abacate. Gosta de abacate, já? Não ligo muito, não. Eu tomava suco de abacate, mas daí com muito açúcar. No sábado tinha um abacate, Agora é época, né? Cortei certinho e tal, coloquei no prato, limão. Guacamole. Limão e, a nutricionista já vai falar, não, esse aí pode tirar. Um pouquinho de açúcar por cima. Abacate, limão. A hora que você falou açúcar, já perdeu a nutricionista. Mano, fica muito bom. Eu achei que ele ia falar limão, né? Ia fazer uma guaca. Porque a guaca é salgada, né? É salgada, né? Gente, quem que na infância, né? Eu lembro que minha avó abria o abacate, dava uma banda pra cada um e colocava, enchia aquele buraco de açúcar cristal com limão. Sim. Então, é exatamente isso aí. Só que eu coloco pouco açúcar, né? Só pra dar uma quebrada no ácido. Uma temperadinha ali. Mas ainda bem que com o tempo a gente vai adquirindo informações e vai aí mudando, né? Mas eu já comi isso. Ele pode trocar o açúcar por um mel? Ou fica ruim, não combina? Tudo depende, né? Se a pessoa está num processo de emagrecimento, o mel ainda é alto índice glicêmico. Então ele tem aí ele é rápido, a velocidade com que sobe a glicose. Então, ou ele usaria... Então, adaptaria o paladar e comeria sem, ou usaria um adoçante, aí uma estévia, um xilitol, um eritritol, para que não haja esse pico de glicose. O adoçante acaba sendo melhor que o mel? Porque eu consumo muito mel em casa para adoçar as coisas. Então, pensando do lado saudável, né? É algo, né, da natureza, tudo. Só que é isso que eu te falei, depende. Você tem problema de glicose? Você quer emagrecer? Então, qual o seu objetivo? Sim, o mel dá. Eu vou fazer para meus filhos que ninguém tem problema aí de saúde, estão dentro do peso. Eu vou fazer algo saudável, eu vou usar o mel, né? Não vou dar adoçante para uma criança. Agora... Dependendo, eu vejo esse erro muito recorrente, que é a utilização de mel por pessoas que estão no processo de emagrecimento. Aí não consegue emagrecer, mas toda hora elevando a glicose, vai tomar um leitinho à noite, adoça com mel, achando que é algo saudável e não vai ser prejudicial, e acaba aí fazendo efeito contrário. A gente tenta saudável ao extremo, né? Esses dias eu fui fazer frango empanado, tentei fazer na air fryer. Eu dei pro meu filho, ele gostou, ele falou, se você não falasse que era frango, eu não ia saber. Mas eu falei, mas tava bom? Ele falou, tava. Mas esponja. Não, porque ele fica mesmo. Por mais que você passa um azeite pra ele ficar mais crocante, ele fica seco. Mas assim, eu comi numa boa. É uma forma de você não encharcar no óleo. Mas é o que eu falo, né? A gente tem que ir adaptando o paladar, né? É igual o chocolate 70. Tem gente, eu odeio. Aí eu falo, vamos, né? Tentar. Vamos eliminar de 50, vai pro 60, vai pro 70. Você vai adaptando o seu paladar. Quando você menos perceber, não é que o negócio é gostoso, você se adaptou, né? Porque se a gente não persistir naquilo, pronto, já toma aquilo, aquilo é ruim e não vou pôr mais, né? Aí você não acaba tendo adaptação. Tem a psicoadaptação, né? Tem tudo, né? Com refrigerante, assim, faz tempo que eu não tomava Coca-Cola normal. Desses dias eu tomei um pouquinho da zero. Pra mim foi normal. E antes eu achava horrível a Coca-Cola zero. Só que vai adaptando o paladar, né? E hoje você tem, né? Eu vi uma reportagem esses dias que o refri zero, principalmente a Coca, né? Ela superou o consumo né? E de venda e consumo da normal. E antes, né? As pessoas tinham muita resistência. É um alimento legal? Não, né? Mas já que vai tomar algo ali, pelo menos algo zero, sem falar, né, sem a gente destrinchar nutricionalmente o produto, né, só tô falando a consciência, né, acho que tem mudado um pouco isso. Eu acho que nunca teve uma consciência dessa, não sei, né, eu acho que no passado. É que cada vez mais, com a tecnologia, com as coisas mudando, as pessoas vivendo mais, as pessoas começam também a tomar mais cuidado, a serem mais conscientes. Não, né? Eu já vi coisas absurdas. Uma das coisas que eu tenho em mente criança, eu vi já mãe colocando
coca na mamadeira e, segundo alguém, né, falou que para tirar o gás, para a criança conseguir tomar, era colocando uma colherzinha de açúcar, né? Eu vi isso várias vezes, né, eu não sei, era algum parente, alguma coisa que ia na minha casa, colocando a coca e mais açúcar, porque tirava o gás e a criança conseguia beber. A pessoa é corajosa, né, na casa de uma nutricionista. Agora, eu não lembro quem é a pessoa para saber se tá viva. Mas é isso, gente. Então, hoje nós falamos sobre o colesterol, a importância de cuidar, precisa fazer o exame, procurar um profissional aí, porque a base para melhorar isso é a alimentação e a atividade física. Perfeito. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.